pegar um pouco do que trouxe Lorival para a gente sobre esses dois personagens, Harry e Andrew. O quanto que os papéis deles têm que ficar, digamos, ajustados na cerimônia que vamos acompanhar hoje, a ponto de não ofuscar a beleza da coroação de Charles III, o professor. É um desafio para a monarquia conciliar a aparição desses dois personagens? Olha, Carol, eu acredito o seguinte, né? O grande problema sempre, no caso do príncipe Harry, é o fato de que ele tem falado mais do que deveria, no sentido de que uma das coisas que ele alegou era que queria justamente se afastar da mídia, né, no processo de mídia, justamente para ter a sua vida privada e particular. E a única coisa que ele tem feito junto com a Meghan Markle é justamente aparecer para vender. E isso tem sido interpretado muito negativamente na opinião pública britânica. O príncipe Harry contava muito com uma grande predileção do público britânico em razão da história dele, pelo fato de ele ter sido o filho mais novo, e pelo fato de a mãe ter morrido naquele acidente trágico. Então, ele contava aí com um certo favor da opinião pública que lhe perdoou até muitas vezes aquele adolescente rebelde que usou roupa nazista em determinada ocasião, que fumava maconha, uma série de coisas, e a população e a opinião pública foi lhe dando aí um desconto. Só que quando chegou nesta situação do livro e do casamento, a situação dele ficou um pouco mais complexa nessa história toda. Agora, no caso do Andrew, já é outra complicação, porque você tem ali uma associação com um indivíduo que tinha uma rede de prostituição internacional, basicamente, que envolvia vários políticos norte-americanos, inclusive morreu em circunstâncias ultra misteriosas. Então, o príncipe Andrew nunca teve assim uma lua de mel muito grande com a imprensa. Ele era, sem dúvida, e todo mundo reconhece, o filho favorito da rainha, por ter sido também um herói, de ter lutado na guerra das Falklands, tudo isso, mas o que a gente notou nesse processo todo é que ele caiu em desgraça e vem caindo em desgraça desde a separação dele com a Sarah Ferguson, e de alguma forma a opinião pública nunca lhe deu o benefício da dúvida em qualquer momento, até porque ele já tem uma postura diferente. Então, Harry sacrificou aquela ideia de que ele era o queridinho da opinião pública, e Prince Andrew nunca teve esta posição dentro do imaginário britânico de ser o queridinho da opinião pública. Então, lidar com as duas questões é complexas, e obviamente que o príncipe Charles, ele não pode se esquecer que ele é pai e irmão ao mesmo tempo, e o que ele fez foi justamente no sentido de preservar a instituição, dizer, olha, eu continuo sendo pai, eu continuo sendo irmão, mas estes indivíduos não poderão atuar no sentido de criar dificuldades para a continuidade da instituição de uma maneira mais aperfeiçoada. Mas você vê, Carol, por outro lado, que uma pessoa que surgiu e que realmente renasceu nesse processo todo foi até a própria princesa Anne, que era muito apagada, né? Mas que nos últimos tempos a gente tem visto aí, pela própria forma como ela acompanhou o corpo da mãe e toda a história que ela tem tido nos últimos anos, faz com que ela tenha aí passado a exercer uma função cada vez mais importante dentro do círculo familiar da família real britânica. Então você vê, se por um lado você tem alguns que passam a ter uma posição de menor relevância, você observa no caso da princesa Anne, que ela tem aí assumido um papel mais importante dentro da família. Então este é um processo, e é claro, é uma saga, é uma telenovela, todo mundo acompanha e todo mundo quer saber as cenas dos próximos capítulos. Professor Marcos Vinícius, enquanto conversamos, imagens ao vivo nesse momento do interior da Abadia de Westminster, portões já abertos, convidados começam a chegar. A expectativa de um público de convidados em torno de 2.000 pessoas, e aos poucos autoridades também vão chegando. A expectativa é que os chefes de Estado cheguem a esse local por volta de 5h30 da manhã.
Professor Marcos Vinícius, até ilustrando aqui a nossa conversa, a pesquisa YouGov aponta que 64% dos britânicos passaram a ter uma visão negativa de Harry, justamente após a divulgação de um documentário e de um livro, como o Lorival Santana destacava aqui há pouco para a gente. Professor, estamos acompanhando as imagens ao vivo, convidados chegando e também quem se aproxima aqui com a gente é o Diego Pavão, nosso editor de internacional, trazendo informação durante a nossa cobertura e também uma pergunta para o senhor, professor. Bom dia, Diego. Bom dia, Carol, professor, bom dia. Obrigado por participar com a gente aqui mais uma vez na CNN. Eu queria comentar um pouco, abordar com o senhor a questão política desse lado da coroação. Existe no Reino Unido uma separação de poderes entre rei e primeiro-ministro, algo que a gente não tem aqui no Brasil. Eu queria que o senhor explicasse se é necessário que esses dois poderes estejam blindados, protegidos entre eles, para que não haja interferência de um no outro. Olha, é uma coisa até interessante, porque você precisa ter uma simbiose que funcione bem. Como o rei não é eleito, como ele não tem essa questão da necessidade da legitimidade popular, né, vem justamente de um histórico de 1000 anos de que uma família que protege a instituição Estado britânico, obviamente que ele olha sempre para o primeiro-ministro e fala, olha, primeiro-ministro, você vai durar 4, 5, 10, 12 anos, se for nos últimos tempos, você vai durar 6 meses a 2 anos, mas você é transitório neste processo todo. E muitas vezes o que acontece é que, às vezes, o primeiro-ministro pode achar que ele tem ali uma ascensão e um domínio da opinião pública grande, que foi o que aconteceu, por exemplo, com Tony Blair, que achava que poderia, de alguma forma, manipular a rainha em determinadas situações. Mas uma das coisas interessantes que você observa, e em algum lugar, acho que foi naquele filme sobre a rainha, que conta a história do falecimento da princesa Diana, existe uma frase que é verdadeiramente atribuída à esposa de Tony Blair, em que ela dizia, ela era republicana, e ela dizia que todo primeiro-ministro entra republicano e sai muito mais monarquista, justamente porque ele reconhece na instituição monarquia e na função da chefia do Estado uma coisa que eles não conseguem ter, que é um ombro amigo para conversar e discutir e trocar ideias nos momentos de crise. Então, por essa razão, que é muito importante esta troca e esta separação entre os dois. O chefe de Estado jamais se imiscui na questão política, não deve fazer isso, e o primeiro-ministro também não fica dando opinião naquilo que ele acha que o chefe de Estado tem que fazer em determinadas situações. Então, é uma coisa que foi criada aí, o parlamento britânico é o mais antigo que existe, este relacionamento é o mais antigo que existe entre o governante e o primeiro-ministro, o chefe de governo e o chefe de Estado, e eu acho que eles têm administrado muito bem essa questão. E é por essa razão que você observa já um Charles bem diferente daquele Charles antes de ser rei Charles III. Então a gente nota uma mudança nisso. E uma das coisas até mais interessantes, né, Diego, quando você vai olhando para essa situação toda, é que, Diogo, quando você vai observando toda essa movimentação nesse processo todo, o que você nota é algumas mudanças até mesmo na cerimônia, né? Você vai ver dentro da Catedral Anglicana hoje o primeiro-ministro que é hindu, fazendo a leitura de uma passagem do Novo Testamento. Então você vai vendo que, né, existe o Reino Unido que está em ebulição e obviamente que todo mundo entende qual é o seu papel. A função do primeiro-ministro hoje é fazer a primeira leitura, tem sido assim. Então, por essa razão que as instituições permanecem mais ou menos blindadas, até porque a opinião pública não quer que nada aconteça nesse sentido. Professor Marcos Vinícius Freitas, daqui a pouquinho a gente volta a conversar.